Olá, seja bem-vindo. Sou o professor Edilson José Barbosa, responsável pela disciplina Empreendedorismo dos cursos de Metalurgia e Química do Cefet-MG Campus Timóteo. Nessa videoaula, vou falar um pouco sobre o empreendedorismo. Na verdade, vamos fazer, uma viagem no tempo para responder uma pergunta que muitas pessoas ainda fazem. Afinal de contas, o que é empreendedorismo? Como ele surgiu? E a visão atual sobre essa área tão importante? Então, a partir desse momento, convido-o para participar. Na história da civilização, o empreendedorismo é aceito por muitos estudiosos e historiadores como sendo algo inerente ao próprio homem. Se analisarmos o processo da evolução, podemos dizer que o homem primitivo já possuía visão empreendedora. Por milhares de anos em suas atividades, a partir da sedentarização, o homem foi se organizando. E, a cada uma das fases do progresso, uma característica sempre esteve presente como componente. Estamos falando aqui do comportamento empreendedor. Por séculos, a evolução, tida como um processo longo e penoso, excedeu várias etapas e demonstrou que o empreendedorismo é atributo inerente ao ser humano. Com o tempo, a divisão do trabalho e o uso do conhecimento acumulado substituíram as simples lutas pela sobrevivência. As antigas civilizações mostraram um exemplo de empreendedorismo no seu desenvolvimento. Porém, os trabalhos eram feitos a partir de um poder central. Em 1271, por exemplo, Marco Polo, um mercador e explorador veneziano da Idade Média, assumiu todos os riscos físicos e emocionais como empreendedor, ao se aventurar com seu pai e com seu tio. Eles percorreram a Rota da Seda, uma série de caminhos conhecidos e utilizados pelo comércio entre o Oriente e a Europa, ligando a China e o sul da Ásia. O período histórico, a partir do fim da Idade Média e começo do século XVI, traz uma forte retomada do comércio, as grandes navegações e o mercantilismo num cenário incerto e muito arriscado. E a dinâmica desse processo utilizou os recursos dos governos, a inteligência, a criatividade, a inovação e o desenvolver de métodos e novos conhecimentos para a exploração, foi adaptada ao que estava disponível no momento. Assim, os portugueses, os espanhóis, os ingleses, os franceses e holandeses se fizeram no mar em expedições arriscadas. E, para muitos estudiosos, as grandes navegações e o mercantilismo são entendidos como sendo o início do que hoje é considerado como empreendedorismo e de globalização. A relação entre risco e empreendedorismo surgiu no século XVII, quando os negócios se desenvolveram nas colônias. O empreendedor poderia firmar um acordo com o reino e realizar serviços ou fornecer produtos. Em geral, os preços eram pré-fixados e o lucro ou prejuízo eram por conta do empreendedor. Eram indivíduos que identificavam uma oportunidade de negócio comprando matérias-primas para vender a terceiros depois de processá-las e assumiam todos os riscos da atividade. Os termos empreendedorismo e empreendedor vêm sendo muito utilizados ultimamente, mas, por incrível que pareça, o conceito não é tão novo assim. A verdade é que, até pouco tempo atrás, a palavra empreendedorismo não existia na língua portuguesa. Na realidade, ela deriva da palavra entrepreneur, que tem origem no francês. O primeiro registro desse termo, sendo utilizado para definir um indivíduo que assume riscos,
data do ano de 1725, em uma obra do economista franco-irlandês Richard Cantillon. Agora que já conhecemos a origem da palavra, vamos em busca de entender a origem do conceito de empreendedorismo. Para fazermos isso, precisamos voltar um pouco mais na história e lembrar lá na Idade Média, que todos já estudamos na escola. Na Baixa Idade Média, ali por volta do século XV, empreendedores eram aqueles que gerenciavam grandes projetos de produção. Um bom exemplo de empreendedor da Idade Média era a pessoa responsável por grandes obras arquitetônicas, como castelos, fortificações e catedrais. Agora, entre o século XVII e o século XVIII, o termo empreendedor começou a ser utilizado para definir aquele que assinava contratos, assumindo para si qualquer lucro e prejuízo. Lembra de Richard Cantillon, que falamos ainda há pouco? Então, foi nessa época que ele notou algo interessante nos proprietários individuais. Eles compravam coisas a um preço certo para vender a um preço incerto, assumindo o risco. Ele instituiu essas pessoas de empreendedores. No século XVIII, principalmente por conta da Revolução Industrial, os empreendedores passaram a ser grandes inventores. Enquanto eles se aventuravam em suas descobertas científicas, foi nessa época que nasceu a distinção clara entre o empreendedor e o capitalista. A coisa mudou entre o século XIX e o começo do século XX, muito graças ao Tratado de Economia Política do economista Jean-Baptiste Say. Passaram a confundir os empreendedores com administradores e empresários. Mas foi na Inglaterra que o termo empreendedor passou a ter o sentido mais próximo ao que vemos hoje em dia. Devemos isso aos trabalhos de Adam Smith e Alfred Marshall. Marshall descreveu o empreendedor como alguém que se aventura e assume riscos, reunindo o capital e o trabalho requerido para o negócio e depois supervisionando seus mínimos detalhes. Portanto, na visão dele, o empreendedor é aquele que tem convivência com o risco, a inovação e a gerência do negócio. Em 1911, Joseph Schumpeter lançou sua obra Teoria do Desenvolvimento Econômico. Nela, ele colocou o empreendedor como responsável pelo processo de destruição criativa, que ele julgou como fundamental para manter o capitalismo funcionando. Segundo ele, o empreendedor é o responsável por criar novos produtos, novos métodos de produção e até mesmo novos mercados. E isso é importante para a sociedade, pois essas criações promovem inovação. Além disso, essas criações acabam substituindo os métodos anteriores a elas, que eram menos eficientes e mais caros. Por volta de 1950, com a retomada do crescimento após a Segunda Guerra Mundial, as primeiras análises de estudiosos surgiram com o objetivo de criar um conhecimento mais sólido nessa área e pesquisar a origem das novas empresas. Os estudos já começavam a apontar que o perfil empreendedor deveria ter, por princípio, a inovação e a renovação tecnológica para dar impulso à economia. Na década de 70, os autores identificam como a principal característica do perfil do empreendedor a necessidade de alcançar seus objetivos pela dedicação e a disciplina ao avaliar alternativas, antecipar riscos e possíveis resultados. Na década de 80, o empreendedorismo ganhou impulso. Surgiram estudos mais ordenados, publicações e pesquisas acadêmicas direcionadas para o seu desenvolvimento. O empreendedor passou a ser visto como um elemento capaz de aproveitar as oportunidades e criar mudanças. As ações
não estão mais restritas somente ao talento, intuição ou criatividade do indivíduo. Seu conhecimento e experiências ganharam maior destaque. No final da década de 90, o empreendedorismo se transforma e ganha intensidade ao se tornar campo de conhecimento e de interesse relevante na administração. A sua forma original, restrita à especulação ou à simples criação de empresas, se perdeu no passado da aventura, para se tornar um componente muito importante dentro da atividade econômica. Diante dessas considerações prévias, podemos considerar que foi no século XX que ocorreu o grande impulso do empreendedorismo, e isso aconteceu basicamente no início da década de 70, com as crises da economia mundial decorrentes do aumento do preço do petróleo. Em consequência, as ondas de desemprego nos países de primeiro mundo apresentaram alternativas para que muitos resolvessem abandonar o trabalho tradicional formal para correr o risco em uma atividade por conta própria. No caso do Brasil, o impulso do empreendedorismo também acontece em meados dos anos 70, por conta das crises da economia e dos seus reflexos, que perduraram pela década seguinte. Além do mais, é preciso acrescentar os efeitos desastrosos dos vários planos econômicos e a introdução da informática, fatores esses que provocaram o fechamento de empresas e a eliminação de milhares de postos de trabalho. O subemprego e as iniciativas empreendedoras se tornaram as únicas opções diante das poucas vagas disponíveis no mercado de trabalho. Dessa maneira, ao contrário dos países desenvolvidos, o empreendedorismo brasileiro se caracterizou por ser um empreendedorismo por necessidade e não um empreendedorismo por oportunidade. A retração no mercado de trabalho desencadeou a criação de pequenos negócios, favorecendo então o desenvolvimento de micro e pequenas empresas. Mas os empreendedores não tinham preparo, perfil e competências necessárias para se tornarem empresários. Muitos usaram as suas indenizações, economias de anos e anos de trabalho, até venderam bens e perderam. Ainda hoje, o problema perdura. O empreendedorismo brasileiro apresenta altas taxas de mortalidade. Os anos 80, na América Latina, ficaram conhecidos como a década perdida, no âmbito da economia, das taxas de crescimento do PIB à aceleração da inflação, passando pela produção industrial, poder de compra dos salários, nível de emprego, balanço de pagamentos e inúmeros outros indicadores. O resultado, nesta ordem, foi medíocre. No Brasil, a desaceleração representou uma queda vertiginosa nas médias históricas de crescimento dos 50 anos anteriores. No início dos anos 90, tem início no Brasil o interesse pelos estudos sobre o empreendedorismo e sobre as características empreendedoras em função de alguns fatores. O governo Collor abriu a economia do país para o mercado externo, inspirado pelo modelo neoliberal. Empresas de alguns setores não conseguiram competir com os produtos importados, fazendo com que os índices de desemprego continuassem altos. Por sua vez, os planos econômicos não conseguiram estabilizar a economia, não contiveram as taxas de inflação e tiveram um efeito desastroso para a geração de empregos. A globalização, a internet e as novas tecnologias criaram maior integração e oportunidades de negócios. O empreendedorismo se mostra então como sendo uma forte tendência na economia de países desenvolvidos. O perfil diferenciado apresentado pelas novas gerações que vieram, chegando ao mercado com gosto pela liberdade e pela independência. Bom, depois dessa viagem no tempo, acho que deu para você entender que o empreendedor já teve várias definições diferentes ao longo do tempo. Hoje em dia, o termo é cada vez mais utilizado para definir pessoas capazes de identificar problemas, oportunidades e encontrar soluções inovadoras.
Essa definição moderna é interessante, pois é mais abrangente, uma vez que desconsidera o fator capital e coloca o empreendedorismo como um comportamento, uma habilidade. E isso faz sentido, pois, por um lado, existem os empreendedores que decidem ser empresários, e aí se enquadram em uma definição mais clássica do empreendedorismo. Por outro lado, existem também os empreendedores que não querem ser empresários. Eles, então, adotam esse comportamento empreendedor de identificar problemas, oportunidades e encontrar soluções inovadoras enquanto estão trabalhando como funcionários em alguma empresa. Isso é o que chamamos de intraempreendedorismo. Agora que já entendemos que nem todo empreendedor é empresário, vamos seguir com essa ideia para quebrar um mito, o mito de que o principal objetivo de empreender é ficar rico. Na verdade, o principal objetivo do empreendedor é resolver problemas, né? Por exemplo, o Elon Musk, um famoso empreendedor à frente de empresas como a Tesla e a SpaceX, já disse que, para ele, nunca se tratou de dinheiro, mas sim de resolver problemas para um futuro da humanidade. O que geralmente acontece é que, como o empreendedor resolve um problema que era relevante para um bom futuro de pessoas, como consequência, o dinheiro acaba indo em sua direção, pois essas pessoas estão dispostas a pagar para resolver seus problemas. Um outro ponto que vale considerar aqui é que, ao contrário do que muitos pensam, o empreendedorismo não precisa ser uma habilidade inata. Dá para aprender empreendedorismo sim. E hoje já existem várias escolas e universidades de ponta que colocam o empreendedorismo em suas grades curriculares. Até mesmo na internet é possível encontrar muito conteúdo de valor sobre empreendedorismo para estudar. O que fazemos aqui ao empreender é justamente compartilhar conhecimentos sobre empreendedorismo para ajudar a formar empreendedores por todo o país. Também existem outros portais dedicados a disseminar conteúdo relevante sobre o empreendedorismo. Muitos portais vêm usando a expertise dos empreendedores na arte de fazer negócios e transformando essas experiências em treinamentos e cursos de capacitação. Ou seja, o negócio deles se baseia justamente na ideia de um grande empreendedor ensinar empreendedorismo para outros empreendedores. Acho que você já conseguiu entender não só o que é empreendedorismo, mas também que dá sim para aprender empreendedorismo. Agora que já entendemos o passado e o presente, chegou a hora de falarmos um pouco sobre o futuro do empreendedorismo. Hoje em dia vivemos na era da informação, mas já estamos caminhando a largos passos em direção à indústria 4.0. Na indústria 4.0, tecnologias da informação e da automação serão protagonistas, muito graças aos conceitos como os sistemas cyberfísicos, a internet das coisas e a computação em nuvem. Novas tecnologias de telecomunicação móvel, como as redes 5G e 6G, virão para acelerar ainda mais esse processo. A diferença está na capacidade dessas redes, que é muito superior à das redes atuais 4G. As redes 5G e 6G são melhores tanto em termos de velocidade quanto em termos de quantidade de dispositivos conectados simultaneamente a elas. Na prática, isso significa que esses conceitos vão se tornar cada vez mais comuns e transformarão o mundo que vivemos. Essas novas tendências trazem consigo boas oportunidades para os empreendedores que atuam na área de tecnologia. Elas vêm para trazer profundas mudanças para diversos segmentos, como a manufatura, o transporte e até mesmo o agronegócio. A notícia é boa para os empreendedores de tecnologia, pois muitas dessas tecnologias ainda precisam ser desenvolvidas.
Logo, elas representam, então, boas oportunidades de resolver problemas e fazer negócio. Vários segmentos, como por exemplo Big Data, análise de dados, computação em nuvem, robótica avançada, prometem se desenvolver bastante ao longo dos próximos anos. Em suma, conectividade vai ser a nova palavra de ordem. O mundo vai se transformar ainda mais para se tornar mais competitivo e é provável que essa inovação nos leve a níveis de eficiência jamais vistos. Assim sendo, a realidade é que o envolvimento e a dedicação dos empreendedores serão de fundamental importância na construção desse futuro. E em 2021? Bom, para 2021, os negócios estão em alta. Basicamente, são aqueles que serão capazes de se adaptar ao novo normal e prosperar em um mundo pós-pandemia. De acordo com a previsão da OCDE, publicada no UOL em dezembro de 2020, o PIB do país, no caso específico aqui estou tratando do Brasil, deve fechar o ano com queda, aliás, fechou o ano com queda de 6% e avançar em 2021 apenas 2,6%. Portanto, eis o desafio: investir com pouco capital. Mais uma vez, o empreendedorismo, os empreendedores terão que colocar à prova todo o seu potencial. Enfim, todo mundo procura ter uma grande ideia para o seu projeto de negócios. Em alguns momentos, eles acontecem na carreira. Em outros, são efetivados nas empresas que criamos. Especialmente entre os jovens, existe uma certa frustração, pois vários deles não conseguem ter aquela explosão criativa desejada. Melhor mesmo é não se preocupar tanto com isso, pois esse fato é muito comum para a maioria das pessoas. Uma ideia brilhante normalmente não surge de uma única vez, e sim com o tempo. Quando amadurecemos como pessoa, ganhamos mais conhecimento sobre a área e identificamos melhor as oportunidades. Dessa forma, é importante eliminar as cobranças sobre encontrar a melhor solução para o mundo rapidamente. Seguindo as frases motivacionais, aproveite muito mais a viagem antes de chegar ao destino, pois é nesse caminho que as coisas mais incríveis podem acontecer. Bom, chegamos aqui ao final dessa apresentação. Espero que você tenha participado ativamente dela e assimilado os principais conceitos que foram abordados. Creio que você entendeu que o empreendedorismo é muito mais do que um movimento de mercado e trata-se de uma forma de alavancar sua carreira e mudar o rumo, sobretudo, dela. E fazendo isso, certamente também produzir uma mudança de vida. Por isso, conhecer a história do empreendedorismo é tão importante. Desejo sucesso a você e até a próxima.